Feliz sábado, seja muito bem-vindo a mais um culto de adoração aqui da Igreja do IACS. Você é muito bem-vindo, mas mais do que bem-vindo, você já é nosso amigo, você já é nosso irmão e por isso nós estamos felizes em nos reencontrarmos. Durante essa semana, nós vimos muitos acontecimentos. Alguns estão em casa, outros estão trabalhando, mas todos nós estamos felizes, porque mais um sábado chegou. E a atmosfera sabática é diferente. O cheirinho da casa fica diferente. Nós nos tornamos pessoas mais leves, mais felizes, mais gratas no dia de sábado. Como é bom podermos ter um Deus que providenciou um dia da semana apenas para estarmos na companhia dele, na companhia dos nossos familiares e na companhia uns dos outros. Quantos motivos para agradecer? Muitos. Muitos motivos para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos agradecer através do louvor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Cordeiro que foi morto, Cristo Jesus. Você tem esse sentimento de gratidão em teu coração? Então louve. Diga, como agradecer? Como agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Amém. Muito bem, esse é um momento especial que nós dedicamos à oração. Eu convido você e a sua família, assim como vocês estão na sua casa, para juntos invocarmos a Deus através dessa oração. Feche seus olhos. Querido Pai, amado Deus, que privilégio podermos estar aqui mais um sábado para honrarmos e glorificarmos o Teu nome. Esse é um momento de adoração, de louvor,
E apesar de estarmos em nossas casas, nós temos o privilégio de nos achegar diante do trono da graça para juntos adorarmos a Ti. Pedimos que o Senhor aceite este momento que nós temos de adoração, que os Teus anjos possam estar ao redor de cada um de nós, que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra especial de transformação em cada coração e que tudo que aqui for dito, falado, ministrado, possa honrar e glorificar o Teu nome. Pedimos as Tuas bênçãos nesse sábado especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, dá-nos mais poder. É assim que convidamos a Ellen e o Gabriel para poder louvar o nome de Deus. Acompanhem conosco esta mensagem musical. Até aqui nos ajudou o grande mestre, fez crescer a seara e o ceifeiro, nosso guia bem seguro, nosso líder em conteste, comandante ele é dos seus guerreiros. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Nós queremos conquistar ao inimigo muitas outras posições daqui pra frente, espalhando o amor de Deus a toda hora, a qualquer preço, atraindo a Cristo corações e mentes. Dá-nos mais poder
Para o estudo da lição deste sábado, nós temos como convidado o Atilibre. O Atilibre, coincidentemente, faz parte da minha unidade da Escola Sabatina e dá uma vontade agora, né, Atilibre, de dizer um oi para os nossos irmãos, nossos membros, nossos colegas Saudade, de né? unidade, né? E eu espero que você, que faz parte da unidade do Atilibre, esteja nos assistindo e matando um pouquinho a saudade aqui do nosso professor, que vai ministrar conosco aqui a lição. Atilibre, este trimestre nós estamos estudando sobre o testemunho. Nós vimos como testemunhar. E agora nós temos uma lição que fala sobre a oração. Mas não é qualquer oração. Gostaria de ler aqui contigo e com os nossos irmãos o verso para memorizar da nossa lição. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. O problema, Atilibre, é que nós vivemos momentos em que a gente não quer contar as nossas dificuldades, as nossas angústias para as outras pessoas. Nós estamos vivendo num momento em que a aparência, muitas vezes, é mais importante do que a oportunidade de você orar pelo meu pecado, pela minha fraqueza, pela minha dificuldade. Mas a lição aqui, a Bíblia é clara em dizer: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Será que às vezes nós estamos perdendo bênçãos por não confessarmos o nosso pecado e pedirmos ajuda para os nossos irmãos? Eu não tenho dúvida. Sabe que a oração, ela está para a vida cristã, assim como a respiração está para a nossa sobrevivência. Então a oração, dentro do contexto da vida cristã, ela é fundamental. É fundamental. Então veja, quando nós temos uma vida de oração, a nossa vida cristã ela começa a fazer sentido. Então, era isso que eu ia te perguntar. A minha vida de oração não é suficiente? Por que nós vamos agora estudar uma lição sobre oração intercessória? Por que a oração intercessória é tão importante? Veja, dentro do contexto do que nós estudamos na lição dessa semana, nós estamos vivendo o que nós chamamos de um grande conflito. É uma guerra. E você não vai para uma guerra sem armas. Então, dentro do contexto do grande conflito, qual é a arma do cristão? Qual é a arma do cristão? A arma do cristão é a Bíblia, a oração. E por que a oração é tão importante? Olha que coisa maravilhosa. Quando nós oramos, todo o céu se move. O céu se move quando nós oramos. Que incrível, né? E é maravilhoso quando você começa a entender o poder que a oração tem. E talvez, eu creio que essa seja a grande dificuldade do cristão. É entender o poder que a oração tem sobre a nossa vida e sobre a vida de outras pessoas. Interessante isso que você disse, Atilibre, porque não só a minha oração intercessora, ela vai possibilitar uma bênção mais abundante por aquela pessoa em que eu estou orando, como eu também estarei mais perto de Cristo, né? A transformação, no caso da oração intercessora, ela vai em duas frentes, né? Ela abençoa aqueles que estão, pelos quais nós estamos orando. E veja que quando nós oramos por outras pessoas, nós estamos trabalhando em nós algo que nós precisamos urgentemente tirar das nossas vidas, que é o orgulho, que é a vaidade, que é o olhar somente para si. Então, quando eu oro por outras pessoas, eu estou trabalhando isso também na minha vida. Ou seja,
A oração intercessora, ela é um testemunho de amor. Porque eu vou orar por alguém que eu me importo. Vou orar por alguém que é importante para Deus. Vou orar por alguém que eu amo. Exatamente. E olha que a oração, ela tem um poder e uma eficácia tão grande que nós talvez não tenhamos assim ainda tanta noção do poder que a oração tem. Como eu falei no início, a oração do justo move todo o céu. Tem um texto do Espírito de Profecia que eu achei fantástico aqui na lição e eu gostaria de compartilhar com vocês, com os nossos amigos que estão nos assistindo também. Esse texto ele se encontra no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 231. E diz assim: a oração da fé nunca se perde, mas dizer que será sempre atendido do modo exato e de acordo com aquilo que esperamos, especificamente, é presunção. Então veja, nenhuma oração de fé ela se perde. Toda oração que é feita com fé para Deus, ela chega ao trono de Deus. E Deus se importa com toda a súplica que é feita para Ele. Sabe, Atilibre, enquanto eu estava estudando a lição, eu pensei sobre algo que eu nunca tinha pensado. A questão de Cristo ser o nosso intercessor. Sabe que a gente sempre ouve que Jesus está intercedendo por nós, mas eu entendi que Jesus está orando por mim também. Maravilhoso, né? Lindo. Assim como ele fez com os seus discípulos, assim como ele fez com tantas pessoas que estavam ali ao lado dele, Cristo está orando, intercedendo por mim diante do Pai. Maravilhoso, né? Esse é o papel de Cristo hoje, no santuário celestial, né? Hoje ele está ministrando no santuário, intercedendo por cada um de nós, né? E é maravilhoso você pensar, Thelma, que Cristo, enquanto esteve na terra, foi um homem de oração. E a lição colocou ali de forma maravilhosa a maneira como Cristo orava, né? Ele orava em favor dos seus amigos, no caso os discípulos, e ele também, nas suas orações, inclusive, pensava naqueles que perseguiam. Cristo orava por todos, né? E Cristo ele tinha assim um poder tão especial na oração dele, e ele passava muito tempo orando. E esse é um outro ponto muito importante, né? Quanto tempo a gente deve passar em oração? Nós não temos tempo. A gente não tem tempo, né? A gente não tem tempo. Então a gente acorda e ora rapidamente, abençoe meu dia, e depois nas refeições, e antes de dormir, muito obrigada, Senhor. Sabe que eu sempre penso, por isso que eu mencionei no início, que a oração é para a vida cristã, assim como o ar é para a nossa sobrevivência. Então veja, eu nem penso na respiração, eu simplesmente respiro. Exato. A oração deveria ser assim para nós. Nós deveríamos viver uma vida de oração e não fazer oração de vez em quando aqui, em algum momento ou outro. Nós deveríamos ter uma vida de oração. Isso vale para todos os segundos do nosso dia, né? E aí, a gente pode se perguntar, por que estudar uma lição sobre a importância da oração? Não que nós não saibamos de tudo isso, mas muitas vezes nós esquecemos. É verdade. Nós esquecemos, e aí eu gostaria de destacar uma frase da lição de segunda-feira. A nossa persistência em orar certifica que reconhecemos nossa total e absoluta dependência de Deus para alcançar a pessoa por quem estamos orando. Falando especificamente aqui da oração intercessora, né? É isso mesmo. E veja que os homens ganhadores de alma da Bíblia, e eu gostaria de mencionar aqui, por exemplo, Paulo, que foi o grande ganhador de almas, né? Paulo, aquele que introduziu na igreja, né, boa parte da nossa maneira de lidar com os cultos. Ele foi quem,
né, iniciou praticamente a igreja cristã, era um homem de oração. Mas não era uma oração qualquer. As suas orações, em geral, eram voltadas para quem? Para outros. Eram voltadas para os seus filhos na fé, né? Paulo orava pelas suas igrejas, as igrejas com as quais ele havia iniciado o trabalho, né? E eram orações específicas, né, Atilibre? Eram orações pelas necessidades pessoais das pessoas. E, inclusive, E aí, ele mencionava o nome das pessoas, Exato. nominalmente, né? E aí vem, então, a importância do confessar a sua fraqueza, a sua incapacidade, a sua dificuldade, para que alguém ore também por você. E sabe que eu entendi na lição que Satanás, ele faz de tudo para impedir a oração intercessora. Porque ele sabe o poder que a oração intercessora tem. E olha que coisa incrível. Quando nós oramos por alguém, e esse alguém, por exemplo, digamos que seja uma pessoa que esteja afastada dos caminhos de Deus, essa pessoa talvez não esteja orando. Como Deus pode atuar na vida de alguém que não pede ajuda? Através da oração intercessora. Então, veja que a eficácia da oração intercessora também está relacionada ao fato de que as pessoas não podem ser coagidas por Deus, porque Deus ele não pode influenciar a tua vida se você não permitir. Agora, quando eu oro por você, eu dou permissão para Deus atuar na sua vida. É por isso que eu oro sempre pelo meu irmão e por sua família. Porque eu tenho certeza que Deus está cuidando e protegendo a cada um deles, porque toda a nossa família ora em favor dele. E cada oração que é feita em favor do seu irmão, seja por você, seja pela sua mãe, pelas suas irmãs, todas essas orações chegam diante do trono de Deus, e Deus, com o seu poder, né, ele envia anjos para atuar, o Espírito Santo, e ele move todo o céu para atuar na vida do seu irmão, por exemplo. Ele ordena os anjos para que cuidem. Tem um incrível. Um texto que fala exatamente sobre isso, que diz aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377. Olha que coisa maravilhosa. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente a ordem de Jesus Cristo de responder a toda oração feita em sinceridade, com fé viva. E aqui eu me lembro, e a lição menciona, por exemplo, o caso de Daniel, né? Daniel era um homem de oração, e veja que ele estava orando, e no capítulo 9 de Daniel, há uma linda oração de Daniel, em que ele ora em favor do seu povo, o povo de Israel. Ele se coloca como um intercessor diante de Deus pelo seu povo. E o que nós vemos? Nós vemos que instantaneamente um anjo é enviado do céu. Ele se coloca ao lado de Daniel e diz: Daniel, desde o instante em que você iniciou a sua oração, eu recebi uma ordem. E a ordem era para que eu viesse aqui para estar ao seu lado, para te dizer: você é muito amado. Que coisa tremenda, né? Que coisa incrível, o poder da oração. Mas Daniel demorou para receber a resposta da sua oração. Então, a partir do momento que nós oramos, não significa que Deus vai atender do jeito que a gente gostaria que fosse, Sim. imediatamente. Mas imediatamente Ele ouve. Isso é muito importante nós entendermos. É fundamental, porque há orações em que Deus fica em silêncio. Não quer dizer que Ele não ouviu, como você bem colocou. Toda oração que é feita com fé, ela é recebida imediatamente pelo trono de Deus. E, diferentemente dos nossos meios de comunicação terrestres, em que há, por exemplo, um delay, né? O que é um delay, né? Aquele atraso da comunicação, a depender da distância com quem nós estamos falando. Com Deus não existe esse delay. A oração é feita aqui e imediatamente ela é recebida no trono da graça.
Ou então, quando a gente manda uma mensagem ali no WhatsApp, não aparece aquele Isso. risquinho azul, a gente fica angustiado. Travou, né? Será que recebeu? Já recebeu, Será que leu? Né? Então, a gente pode ter a certeza de que as nossas orações sempre são atendidas. Sempre. Mas por que é tão importante a oração intercessora no nosso dia a dia? Veja, Thelma, a oração intercessora, ela tem esse papel de auxiliar aqueles que precisam receber de Deus aquilo que eles mesmos não estão pedindo. Então, há um outro texto que mencionando sobre o poder da oração intercessora, lá no livro O Grande Conflito, página 525, e diz assim: faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não daria se não pedíssemos assim. Então há coisas que Deus... Sim. Isso significa que nós perdemos bênçãos porque não pedimos? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o texto é claro, né? Há coisas em que Deus só pode nos dar se nós pedirmos e pedirmos com fé. Então, esse é um ponto muito importante. E muitas vezes nós negligenciamos o poder da oração, principalmente em relação a outras pessoas. Nós somos pródigos em orar por nós. Se você e eu estamos com problemas, nós somos pródigos em olhar para nós e pensar, bom, preciso orar. Eu preciso de algo. Agora, quando você se ajoelha, toma seu tempo, a sua vontade, o seu desejo de orar por outra pessoa, eu imagino que isso no coração de Deus deve ser algo tremendo, né? Porque veja, Ele está vendo que é um filho dele que ora e intercede por outra pessoa. Eu não tenho dúvida de que essa é uma oração que Deus jamais vai deixar de responder positivamente. Eu acredito nisso também. É incrível como nós podemos confiar na oração e entender como muitas vezes, quando eu estou fraca, quando eu estou precisando de Deus, eu recebo bênçãos, mesmo não merecendo. Mesmo porque não merecendo. certamente alguém está orando por mim. Tremendo, né? É incrível. Mas dá para orar por atacado? Porque daí a gente ganha tempo. Então, essa oração por atacado, ela faz parte muitas vezes do nosso cotidiano, né? Por isso que eu falei aqui que nós temos que ter uma vida de oração e não simplesmente fazermos uma oração, é termos uma vida de oração. Então, eu creio que essa oração por atacado, Senhor, abençoe a minha vida. Te agradecemos por tudo. Te agradecemos por tudo, né? Obrigado por todas as coisas. Eu creio que não é uma oração tão sincera, né? Eu creio que a oração que Deus quer ouvir é: eu preciso disso. Senhor, trabalhe com aquela pessoa. Senhor, faça isso na minha vida. Então é isso que nós aprendemos essa semana. Que para a oração, principalmente a oração intercessora, é necessário um lugar especial, motivos especiais, Sem dúvida. né? E tempo. E ser específico. Você tem que ser específico na sua oração. Porque veja, Deus conhece todas as coisas, Thelma. Antes de você abrir os seus lábios para falar a sua oração, Deus já sabe o que você vai pedir. Então por que eu tenho que ser específico se Deus já conhece a minha oração antes mesmo de eu fazê-la? Eu acredito que seja para exercitarmos o nosso livre-arbítrio. Exatamente. Deus quer ouvir de nós. Veja, eu acho maravilhoso a vida de Moisés. Moisés, a Bíblia diz assim que Moisés falava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Então, quando nós estamos conversando como amigos, nós não somos genéricos, nós somos específicos. Você está conversando e você conversa sobre o que com um amigo? Sobre tudo, né? Sobre tudo. Então, nós precisamos entender que a oração, como Ellen White diz, é abrir o coração a Deus como quem fala com um amigo. Esse
é a maravilha da oração, né? É aquela que envolve um relacionamento de intimidade, como bons amigos. Graças a Deus, né? Para encerrar, eu gostaria de ler o que está ali na lição de quinta-feira, que diz assim: Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Amém. Se nós tivéssemos consciência disso todos os dias, eu tenho certeza que a nossa vida seria diferente. Se eu dedicasse, se você dedicasse, se você, Atilibre, dedicasse mais tempo orando pelos outros, quantas bênçãos nós receberíamos? E eu me lembro da história de Geazi e Elias e Eliseu, quando o exército inimigo estava chegando e Geazi ficou ali desesperado: Senhor, e agora o que vai acontecer? E aí então Eliseu faz uma oração e pede para que os olhos espirituais pudessem ser abertos. E quando Geazi então teve os seus olhos espirituais abertos, ele viu milhares de anjos ao redor daquele lugar. Então, quando nós oramos, nós permitimos que o exército de Deus esteja ao nosso lugar, ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando e abençoando não só a nós, mas aqueles pelos quais nós temos orado, intercedido. E nós não podemos ganhar almas, nós não podemos testemunhar sem que nós tenhamos o poder que vem do alto, e esse poder só pode ser exercido através da oração. Da oração. É isso aí. Que bênção, né? Como Deus é bom e como Ele nos orienta, como Ele nos mostra como devemos fazer para que possamos receber as bênçãos incontáveis do céu. Neste momento, eu te convido a adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Provai e vede. História de hoje: uma chama acesa. Para cumprir o ídolo de Jesus, eu e minha família fomos enviados para a Ásia Central, através do projeto Missionários para o Mundo, que enviou 25 famílias da América do Sul para vários lugares desafiadores do planeta Terra, para a pregação do Evangelho ao redor do mundo. Nosso objetivo aqui no Quirguistão foi estabelecer um contato mais próximo com a população nativa, na cidade de Osh, na parte sul do país. A primeira coisa que fizemos foi nos adaptarmos à cultura e estudarmos o idioma russo. Depois de 6 meses, vimos que usar projetos sociais seria um excelente meio para atrair as pessoas, para no futuro próximo criar grupos de estudos da Bíblia. Nesse contexto, a escolinha de futebol foi, e até hoje, é uma maneira muito eficaz de estabelecer uma relação de confiança e amizade com as famílias dos pequenos atletas. Com o passar do tempo, iniciamos um clube de desbravadores, tendo como base os participantes da escolinha de futebol, que já estavam confiantes em nossa liderança. Hoje, mais de 30 desbravadores se reúnem todos os domingos para desenvolver suas atividades. O estudo da Bíblia está sendo introduzido pouco a pouco, com a autorização dos pais. Por ser um país de forte tradição comunista e muçulmana, tudo precisa ser feito dentro das normas nas quais já vive a população. Abrir a palavra de Deus, por exemplo, exige o cumprimento de inúmeras regras. Para atingir os jovens e adultos, nós implantamos uma escola informal de inglês e espanhol, a partir da necessidade que a população tem de se desenvolver nesses 2 idiomas. Nosso objetivo principal era atrair alunos de outras escolas de idiomas tradicionais para o nosso clube de conversação, que chamávamos de Talking Club. Esse clube chegou a ter mais de 40 participantes, e isso nos animou a abrirmos o primeiro pequeno grupo do Quirguistão. Hoje, depois de 2 anos de funcionamento, esse pequeno grupo se mantém unido, louvando a Deus e adorando o Criador, sem restrições. A palavra de Deus
é aberta e os ensinamentos de Jesus são apresentados de forma descontraída, valorizando a alegria do povo de quem ele está. É uma alegria ver como o Evangelho tem alcançado as pessoas nos lugares mais distantes do planeta. Esse avanço da mensagem adventista, porém, só é possível porque você, querido irmão, tem contribuído através dos seus recursos financeiros para que a obra missionária seja pregada ao redor do mundo. As ofertas dos membros da divisão sul-americana permitem que o projeto Missionários para o Mundo se estenda por mais 5 anos. Por isso agora eu convido você a fazer parte desse momento especial de adoração a Deus, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Você adora este Deus por alguns motivos importantes. Quando estamos prestando adoração, esses motivos precisam estar em sua mente. Primeiro, porque Ele é o Criador do universo. Segundo, porque Ele é o Deus que se tornou homem. E você vai cantar isto agora, no hino 85, que diz: lindo és meu mestre. Lindo és meu mestre, Rei do céu, da terra, ó homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois o fulgor de prados mil. Mais belo é Cristo, mais puro e lindo, é sempre meigo, bom, gentil. Lua brilhante, sol tão resplendente, quão divinal é vossa luz. Mas há um brilho mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. Amém. Que esse brilho nunca se acabe em nossa vida. Depois de termos refletido bastante nesta manhã sobre a importância da oração intercessora, chegou o momento de colocarmos diante do trono do Pai as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inseguranças, mas também os nossos agradecimentos. É neste momento que agradecemos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido para com seus filhos, para com os nossos irmãos aqui da igreja e para com os nossos irmãos em toda a terra. Através da saúde do pastor Márcio, que está se recuperando, nós colocamos também diante de Deus todos aqueles nossos irmãos e amigos. Que Deus possa continuar abençoando e livrando a cada um de nós. Lucas 11, versículo 9 diz assim: por isso vos digo, Cristo dizendo para nós: pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Que Deus possa nos abençoar. Este é o momento de você elevar teu pensamento a Deus, cantando. Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos. Só tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em teu amor. Com tua paz, vem, ó Pai, encher meu coração. Coloque-se de joelhos e juntos vamos buscar a Deus. Querido Pai de amor, que no mais alto céu habitas. Obrigada, Senhor, por tanta demonstração de amor e cuidado e carinho para com cada um de nós. Obrigada por nos dares a certeza de que Tu estás no controle de tudo, que Tu sabes de todas as coisas, que Tu sabes como essa situação vai se resolver. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos. Neste momento, colocamos diante de Ti o nosso coração. Só Tu sabes, Senhor, os pedidos que ali estão. Só Tu sabes, Senhor, as nossas angústias. Por favor, esteja conosco. Esteja com cada irmão da igreja do IACS. Esteja com cada amigo que aqui está também. Esteja com nossos irmãos ao redor do mundo. Mas esteja em especial também, Senhor, com aquelas pessoas que estão doentes, com aqueles que precisam de uma bênção especial, que eles possam receber de Ti hoje um milagre para a sua vida também. Que Tu possas, Senhor, continuar conosco nos minutos que se seguem e nos encher do Teu Espírito Santo, pois é isso, Senhor, que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Tu estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrares com Jesus. É real,
Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror, como os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Olá, feliz sábado! Que bom que você decidiu estar aqui, conectado na igreja do IACS. Essa igreja que é tão especial, que é tão importante, este colégio que é tão importante para nós. Que bom que você poderia estar em qualquer local, mas você decidiu estar aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Que bom, que bom. E eu tenho certeza que Deus falará fundo ao seu coração. Convido você a pegar a sua Bíblia. Eu sei que em casa, às vezes, nós ficamos sentados e apenas ouvimos a mensagem. Mas eu te convido a você pegar a sua Bíblia. Porque quando nós manuseamos o que é sagrado, as coisas acontecem. Portanto, pegue a sua Bíblia e vamos estudar. Se você quiser fazê-lo através do seu smartphone, através do seu tablet, fique à vontade, mas não deixe de pegar a palavra de Deus. Abra a Bíblia na segunda epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, a segunda epístola de Pedro. Ok? Pegou sua Bíblia? Achou o texto? Então feche seus olhos. Vamos pedir a bênção de Deus. Eterno nosso Pai, nosso Rei, nós abrimos a Tua palavra, Senhor. Mas neste sábado o que nós precisamos é que Tu abras a nossa mente e o nosso coração. Nós clamamos, Senhor Deus, que Tu abras o nosso entendimento para que a Tua palavra seja aberta, lida e compreendida, que ela encontre morada em nosso coração, transformando o nosso ser. Hoje, Senhor Deus, nós temos uma mensagem muito importante. Apesar de um instrumento que é de barro, eu lhe peço, Senhor, por favor, abençoa o Teu povo, porque nós oramos no santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Me acompanhe na leitura, por favor. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, versículo 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Versículo 8. Porque este justo, falando sobre Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Eu acho que você, assim como eu, está preocupado, alarmado, abismado com os acontecimentos deste ano.
Este é um ano completamente fora do normal, atípico a tudo. E sempre quando ocorre algo atípico, algo diferente, eu sempre me lembro das palavras de Jesus. Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, o sermão profético de Jesus teria seu cumprimento primário ali na destruição de Jerusalém no ano 70, e um cumprimento secundário nos acontecimentos que anteveriam a vinda de Cristo Jesus. Sempre quando as coisas parecem saírem do eixo, eu me recordo das palavras de Jesus: eis que venho sem demora. Mas o que falta para que Jesus volte? Eu não me refiro naturalmente ao plano escatológico ou então um plano profético. Mas quando eu vejo tudo isso acontecendo, eu me lembro das palavras de Jesus em Mateus 24, agora no versículo 38, porque ali Jesus diz: do mesmo modo, do mesmo jeito, assim como vivia o povo nos dias de Noé, assim há de ser antes da vinda do Filho do Homem. É do mesmo jeito, é da mesma forma. Mudou-se o DNA humano, mudou-se as impressões digitais, mas os pecados são os mesmos. O mesmo modo de proceder, o mesmo modo de agir. Portanto, se nós queremos saber se nós vivemos os últimos momentos da história deste mundo, nós precisamos voltar os nossos olhos para aquele tempo. Olhar o viver daquele povo e olhar o viver do nosso povo hoje. E ali nós começaremos a enxergar se nós estamos de fato nos últimos minutos da história deste mundo. Você está com a sua Bíblia aberta em 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler agora a partir do versículo 12. E ali nós teremos algumas características deste povo que vivia nos dias de Noé. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, diz assim: estes, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário, da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam em suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam-se junto convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Esse texto que nós estamos lendo é um texto que revela como vivia o povo antediluviano, como vivia o povo nos dias de Noé. Assim também aconteceria antes do retorno de Jesus. E esse texto que nós lemos aqui, ele apresenta pelo menos 3 características, 3 pontos, 3 pecados que eram muito comuns naquela geração. Quais são esses pecados? Violência, glutonaria e erotização. Nesta manhã de sábado, eu não quero parecer sensacionalista, até porque o que eu trarei nesta manhã não é novidade para ninguém. Mas gostaria de te levar a uma reflexão, como tem sido a violência em nossos dias. Parece que nós já estamos acostumados com pais matando filhos, filhos matando pais. Parece que já estamos acostumados com crianças sendo abandonadas, jogadas por janelas de um apartamento, ou então arrastadas por longos metros por um cinto de segurança atado num carro. Parece que cada dia a violência está mais próxima. E não apenas mais próxima, mas também mais aceitável. O esporte que mais cresce no mundo hoje é um esporte extremamente violento. Os filmes que fazem maior sucesso, que batem recorde em bilheterias, são os filmes mais violentos. Acontece que eu e você consumimos violência todos os dias. Imagine só, você está no carro junto com a sua família, e você está num percurso, está andando tudo muito bem, tudo tranquilo, de repente o trânsito para. Você não sabe o que está acontecendo, mas o trânsito fica extremamente lento, a criança no banco de trás começa a chorar, as pessoas começam a perguntar o que está acontecendo, você não sabe, e demora um tempinho, mas você acaba descobrindo que um pouquinho à frente, metros à frente, ocorreu um acidente. E você vai se aproximando cada vez mais desse acidente, e quando você está próximo a este acidente, você diminui ainda mais a sua velocidade,
para você conseguir enxergar o que está acontecendo ali. Eu e você, querendo ou não, nós consumimos violência todos os dias. Mas eu preciso te lembrar das palavras do salmista, que diz: não porei coisa ruim diante dos meus olhos. A imaginação do homem não tem fim, não tem fim. O mundo, ele é um mundo violento e nós estamos influenciados também por esta loucura gastronômica. Nós estamos entregues a um paladar deturpado, a sabores do apetite pessoal, entregues a fast food. E nós sabemos muito bem que nós somos um ser único, integral, indivisível. Que aquilo que nós comemos irá influenciar a nossa decisão. Aquilo que nós deixarmos de comer influenciará a nossa vida. A minha vida espiritual é influenciada pela minha vida física, a minha vida física influencia a minha vida emocional, e por qualquer ordem que você queira brincar com isto, sempre haverá mudanças, sempre. Recentemente, eu me deparei com um tipo novo de culinária, chamada culinária Wari. Wari é uma tribo indígena, e dizem os estudiosos que antes dos brancos chegarem aqui, esta tribo ela dominava uma boa porção de terra e tinha alguns hábitos um tanto quanto diferentes do que nós temos hoje. Entre os hábitos que essa tribo tinha, estava um hábito alimentar que envolvia o canibalismo. Eles matavam uns aos outros, comiam a carne humana, às vezes em ritual e às vezes por questão de força e poder. Agora, existe um restaurante que é especializado na culinária Wari. Médicos e pessoas pedindo ajuda, de pessoas que podem escolher doar uma parte do corpo, mas não podem escolher o que vão fazer com essa parte do corpo. Existe um grande frenesi sobre isso. Algumas pessoas dizem que não é bem assim, que isso não é verdade, mas eu te pergunto, do jeito que vai o mundo hoje, se fosse aberto um restaurante deste, aqui pertinho em Porto Alegre, quanto tempo você acha que de fila você ia precisar para provar a culinária Wari? A imaginação má do homem não tem fim. A questão do apetite ela é tão séria e tão importante. A reforma de saúde ela é tão profunda que muitos de nós temos preconceitos gigantescos quanto a ela. Agora, pensa comigo. O fato do pecado ter entrado no mundo através do apetite, o fato de Daniel e seus amigos terem se abstido da mesa das iguarias do rei, o fato de Jesus ter sido tentado no deserto com comida, se isso não te diz nada sobre alimentação, eu não sei mais o que dirá. Eu não sei mais o que dirá. Nós estamos numa sociedade que está cada vez mais rápida rumo à destruição. Nós estamos numa sociedade onde a sexualidade está cada vez mais depravada. Trabalho diariamente com a próxima geração de adultos, os próximos líderes desse país. E como é duro ver adolescentes, 16, 17, 18 anos às vezes, enrolados, amarrados num novelo de lã, que não conseguem sair. Eles tentam, mas não conseguem. E esse novelo de lã tem o nome, pornografia. Parece que a sexualidade, cada tempo que passa, mais depravada ela fica. Nós vivemos nos últimos minutos da história deste mundo e nós precisamos acordar. Agora, você sabe por que as pessoas vão atrás de violência, glutonaria e erotização? Elas vão atrás porque elas querem ser felizes. Porque a felicidade acaba sendo o fim último de todas as coisas para o ser humano. Afinal de contas, todos nós queremos ser felizes. Por que nós estamos aqui conectados hoje, estudando a palavra de Deus? Porque nós queremos ser felizes. Porque as pessoas se preparam para ir para o céu, porque nós queremos ser felizes. Deus sabe que nós precisamos da felicidade tanto quanto do ar para respirar. O problema é onde as pessoas estão buscando felicidade. O sujeito bebe até cair todos os dias, porque ele quer ser feliz.
O outro lê a Bíblia todos os dias, 10 capítulos por dia, porque quer ser feliz. Porque você é um cristão. Porque você faz parte de uma igreja. Porque você quer ser feliz. O fato que a felicidade plena e total só existe alicerçada no assim diz o Senhor. Violência, glutonaria e erotização. 3 pecados que havia neste planeta antes do dilúvio. E segundo as palavras de Jesus em Mateus 24, esses mesmos pecados estariam presentes antes do retorno de Jesus. Deixa eu te perguntar. Você acha que ainda falta muito para o retorno de Jesus? Você realmente acha que a violência pode piorar ainda mais? Você acha que as loucuras gastronômicas podem ser piores ainda? Você acha que a sexualidade tem como ser ainda mais depravada? Nós estamos vivendo os últimos minutos da história deste mundo. Mas o problema é que nós não acordamos para isso ainda. Mas você está com a sua Bíblia, eu pedi que você buscasse a sua Bíblia. E a sua Bíblia está aberta em 2 Pedro, capítulo 3. E o versículo que eu quero ler com você é o versículo 1. Pedro escreve: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Você está me entendendo? O apóstolo Pedro, ele entende que o mundo estaria caótico. Ele entende que estaria indo de mal a pior. Mas o apóstolo Pedro diz: essa é a segunda vez que eu vos escrevo. E eu escrevo a vocês para despertar a sua mente de forma esclarecida. Mente limpa, coração limpo. Em outras palavras, Pedro aqui, ele está abrindo uma porta. No meio da escuridão deste mundo, ele abre uma porta e desta porta sai luz. E o apóstolo Pedro diz: existe uma solução. E só uma. Você precisa purificar-se. Só existe uma forma: amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. Não existe o meio termo. Nós estamos acostumados com uma vida de cristão. Só que ser cristão não é melhorar a velha vida. Ser cristão é nascer de novo. Mas a gente não quer nascer de novo. Porque quando a gente nascer de novo, quem vai escolher o nosso cardápio é Deus e não nós. E nós não queremos isso. A gente não quer nascer de novo. Porque quando a gente nascer de novo, quem vai governar, administrar o nosso dinheiro, não seremos nós, mas será Deus. Nós não queremos isso. Nós estamos muito preocupados com o nosso carro, a nossa casa, o nosso futuro. Preocupados demais. Entende? Você me entende? Casavam e davam-se em casamento. Viviam a vida de modo dissoluto. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter as palavras, assim como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A quem que nós estamos nos enganando? A quem? Entenda de uma vez por todas: para o diabo pouco importa se você vai para o inferno assim, ou se você vai devagarzinho descendo a ladeira da perdição.
O importante para Ele é que você vá para onde Ele está indo. Isso não pode acontecer. Jesus disse que os sinais viriam, os sinais estão aí. A nossa dúvida não é se Jesus vai voltar ou não. A nossa dúvida é, quando Ele voltar, será que eu vou subir com Ele? Jesus está vindo. Ele está às portas. E talvez Ele ainda não veio, nas palavras do apóstolo Pedro, por misericórdia, por clemência. E talvez a mim, talvez a você. Esse é o desafio que eu tenho para você. Decidir amar tudo que Deus ama. E decidir abandonar e odiar tudo que Deus odeia. Você topa esse desafio? Nós vamos cantar um hino agora. Porque a vida cristã é uma vida de batalhas, de lutas, mas de vitórias. Nós vamos cantar este hino, Não Desistir, que alimenta todos os dias a nossa fé e a nossa esperança. Mas hoje eu gostaria de te dizer, não desista, Ele está vindo te buscar. Mesmo diante de uma pandemia que vemos dentro das famílias, nos lares, em qualquer lugar na rua, a mensagem de Deus para você é não desistir. Tenha fé. Mesmo diante de problemas, Deus está nos mandando um grande consolo. É isso que você vai cantar agora no hino 150. Ouve. Dias pensei em que triste te senti, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém. Vamos orar? Querido Papai do Céu, iniciamos, ó Pai, esta oração como as crianças costumeiramente fazem. Porque aos Teus olhos, ó Pai, nós somos pequenos, nós somos indefesos, assim como as crianças. Hoje, ó Pai, nós abrimos a Tua Palavra, e a Tua Palavra nos alertou, nos acordou, abriu os nossos olhos para os momentos que estamos vivendo neste mundo, da brevidade do retorno de Cristo Jesus. Pai, eu fiz um desafio à Tua igreja, Senhor Deus. E muitos dos nossos irmãos toparam esse desafio. Paizinho, por favor, leva a gente para o céu. Ajuda-nos, ó Pai, todos os dias a amarmos o que Tu amas e odiarmos, ó Pai, o que Tu odeias.
Purifica a nossa mente, o nosso coração, dá-nos uma mente esclarecida para fazermos única e exclusivamente a Tua vontade. Por favor, Paizinho, leva a gente para o céu. Por Cristo Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Foi muito bom ter a sua companhia neste culto de adoração. No próximo sábado, estaremos aguardando você, ansiosos, para compartilharmos do amor de Deus. Compartilhe com os seus amigos, curta esta mensagem e assim você também vai estar testemunhando do amor de Deus. Apocalipse 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eu quero ver Jesus voltar. E você? Feliz sábado!